Boa noite. Boa tarde, amigos. Estamos chegando com o programa Fala a Verdade. Hoje tem um convidado muito especial, principalmente aqueles que moram há muito tempo em Osasco. Está aqui do meu lado o ex-prefeito de Osasco, Guaçu Piteri. Boa tarde, Guaçu. Seja bem-vindo ao nosso programa Fala a Verdade, hein? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Programa de muita audiência, não só na nossa cidade, mas em toda a região. Estamos ao vivo nesse momento. 11 cidades. Isso é uma homenagem, porque eu, nesse momento, estou afastado da política, mas tenho muita satisfação e muito gosto em participar. E principalmente aqui, com essa equipe de entrevistadores e amigos. Muito Vê lá amigos. se me tratem desse jeito. Muito amigos. O Nilson, o Paulo, o Jacques, eu estou muito feliz aqui, me sinto em casa e agradeço a oportunidade Para nós é uma honra de conversar com a população, com os telespectadores. Sei que é um programa prestigiado, de grande audiência e por isso eu agradeço sinceramente. Ao meu lado está aqui o Paulo Contim, nos acompanhando, sempre aqui nos acompanhando no programa, ajudando, auxiliando o nosso programa, participando com a gente efetivamente. Boa tarde, Paulo Contim, que é diretor aqui da TV. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, prefeito, Jackson. Boa tarde, telespectador. Eu vou começar já discordando do nosso prefeito, viu? Mas eu preciso discordar antes do prefeito, porque ele falou que eu não estou ocupando cargo, não tem relevância. Quem é rei, prefeito, nunca perde a majestade. Então, discordo, o senhor é muito relevante, principalmente para a política da nossa cidade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Aqui ao meu lado, o pastor Jackson Luizotto, todas as terças-feiras aqui comigo. Nilson, sempre tirou uns muito dias bom. de licença aí, está voltando. Tivemos Com realmente, toda a carga. Toda a carga, toda a força. Sempre muito bom estarmos aqui junto, poder estar contigo, com o Paulo, e hoje recebendo também, se ele me permitir, todos estão chamando ele por prefeito, mas a minha melhor recordação é de tê-lo como professor. Professor, Né? Foi Foi nosso professor, professor. Então também chamá-lo de professor, muito bom podermos estar junto, professor Guaçu, que foi prefeito, deputado, né? Muito bom ter o senhor conosco hoje também. O prefeito Guaçu Piteri, pela primeira vez, ele se elegeu em 1967, 68. 66. 66. Assumi em janeiro de 67. Imagine Osasco, 66, 5 anos de emancipação, no 5º ano da emancipação, né, que foi 61 a emancipação. Foi 62 a emancipação. Então, 4 anos de emancipação, pegou uma cidade que era um bairro de São Paulo. Como você encontrou Osasco naquela oportunidade, Guaçu? Carente de tudo. Carente de infraestrutura, de organização, de recursos. E foi a partir daí que a nossa cidade começou a entrar nesse processo de grande crescimento e desenvolvimento. O primeiro prefeito foi o Irante Sanazar. Ele ainda teve mais dificuldade do que os que vieram depois, porque além de ter encontrado a cidade também carente de obras e serviços, ele teve que instalar a prefeitura. E instalar uma prefeitura que, apesar de estar sendo emancipada naquele ano, já era uma prefeitura de uma cidade grande, então não é tarefa fácil. Então eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar, né, o primeiro prefeito de Osasco, o Irante, que já é falecido, e os demais prefeitos também, cada um na sua etapa, no seu momento, com as suas dificuldades e as suas prioridades, certamente procurou se dedicar no sentido de dar melhores condições de vida à nossa população e fazer esse trabalho frenético que foi feito de organização da cidade. Porque eu sempre costumo lembrar que no meu primeiro mandato, a taxa de crescimento da população da nossa cidade era de 10,8% ao ano. Isto significa, para arredondar e dar um exemplo, o aparecimento, o surgimento
de uma nova cidade a cada 7 anos. Então, além da carência de obras e serviços, a cidade crescia, a população crescia uma cidade a cada 7 anos. Quanto que era a população naquela época? Eu não tenho lembrança agora exatamente. Era bem menos. Já era uma cidade grande. Acho que era menos de 100 mil, né? Não, era mais de 100 mil. Era mais de 100 eu tenho mil certeza. Mas já era uma cidade grande. Não, mas como eu estou dizendo, cresceu muito rapidamente. Então, a dificuldade era muito grande. Então, eu quero lembrar, então, que eu às vezes faço uma homenagem, sempre faço uma homenagem aos emancipacionistas, aos que lutaram pela autonomia de Osasco, entre os quais eu me incluo. Eu era bem jovem, eu era estudante. Nos anos 50, a primeira tentativa, a primeira proposta de emancipação foi em 53. O eleitorado, o povo se dividia entre o sim, que era a favor da autonomia, e o não, que era contrário. E nesse período, nesse ano de 53, a corrente do não foi vitoriosa. Depois de 5 anos, em 1958, surgiu então o novo plebiscito. E esse novo plebiscito, o resultado foi, a autonomia foi vencedora. O sim ganhou. Acontece que aí o prefeito de São Paulo, que não era o Adhemar na época, muita gente diz que era o Adhemar. O Adhemar veio depois, mas era o Prestes Maia. Entrou com uma ação no uma ação judiciária e contestando a legitimidade da autonomia. Isso durou 4 anos. Só em 62 que o Supremo decidiu que Osasco, confirmando o resultado do plebiscito. De maneira que foi uma luta gloriosa, mas foi uma luta muito difícil. Eu homenageio os autonomistas, porque eu tenho a convicção de que se Osasco não tivesse tido a autonomia naquela ocasião, hoje seria um bairro completamente desestruturado, completamente abandonado, como são os bairros periféricos mais abandonados da cidade de São Paulo. Prefeito, a primeira eleição foi em 66, certo? 1966. Foi logo após o primeiro mandato, né, do Irante, e o senhor sempre foi do PMDB, inicialmente, aliás, era um MDB ainda, né? Como era um partido de oposição, porque tinham só 2 partidos, era a Arena e o MDB. E praticamente era uma oposição ao que se diz do regime militar, né, que foi logo depois, né? Estava acontecendo aí naquela época, 64, entre 64, 68, 66 ali no meio, ainda tinha um resquício da mão forte do Estado pelo Exército, né? Como era governar uma cidade tendo essa situação de, vamos dizer, de confronto de ideias em especial? Me dá um gancho nessa pergunta, como era Sim. governar seguindo o interventor, né? Porque o senhor seguiu o interventor, que o Irante saiu e entrou o interventor, não é isso? Exato. Houve um período, como as eleições não coincidiam, porque, como eu falei, Osasco ficou... o plebiscito foi realizado, mas depois entrou houve a questão judicial, então Osasco ficou num período, quando terminou o mandato do Irante, houve um período de vácuo institucional, político. E aí então entrou o Marino, que era o vice, e que foi nomeado interventor federal. Marino Nicoletti. Marino Nicoletti. Sim. Aí o período de intervenção durou 1 ano e meio, mais ou menos, e eu depois fui o primeiro prefeito eleito pelo MDB no Brasil, porque a eleição a eleição de prefeito. Só era um de cada lado, era só 2 partidos? Nessa época, mas havia sublegenda. Ah, teve sublegenda? Não, perdão, não foi nessa, na segunda, depois é que houve a sublegenda. Mas o que aconteceu
foi que eu fui eleito pelo MDB. O MDB, eu ajudei a criar o MDB. E eu também fui dirigente estadual do MDB. Depois fui líder da bancada estadual, líder da bancada federal. E governar um município como Osasco, no tempo da ditadura, pela oposição, não era fácil. Não era fácil. Nós enfrentamos dificuldades muito grandes, porque havia sempre aquela ameaça de intervenção, de cassação de mandato. Por isso que eu considero o MDB, a ação do MDB política, muito importante para a redemocratização do país. Porque o golpe veio em 64. O Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, ele prometeu que em 3 anos devolveria o governo democratizado para eleições. Mas só que não falou uma coisa: os militares aceitavam a eleição desde que o eleito fosse Carlos Lacerda. Você pode casar com qualquer uma das minhas filhas, desde que seja Maria. Então, aí quando... Depois o próprio... A unidade do regime militar foi se desfazendo, o Castelo Branco perdeu a força, terminou o mandato dele, o período dele, entrou o Costa Silva, e aí o que era para durar 3 anos durou 21 anos. Essa é a primeira ilação que eu faço questão de tirar nesse programa, que é a seguinte: a gente não deve se iludir com essa história. Olha, nós vamos assumir aí, vamos implantar uma ditadura por 2, 3, 4 anos, depois devolvemos o governo sem corrupção, democratizado, para eleições populares. Não, isso não acontece. Sempre a promessa é essa: vamos botar ordem na casa e devolver. Essa ordem na casa do regime militar era para durar 3 anos e durou 21 anos. Deixa eu só interromper um pouquinho, nós vamos continuar a conversa já, só para dizer a vocês que vocês podem participar dessa mesa redonda aqui, designada por nós, com o ex-prefeito Guaçu Pitéria, através do WhatsApp. Nosso telefone do WhatsApp é 5893-5075. Já chegaram algumas perguntas aí, né, pastor Visoto? Eu quero dirigir aqui ao prefeito a primeira pergunta, do Adalto Salgado, final do telefone 2331. Adalto, obrigado pela sua participação. E ele diz o seguinte, prefeito, que Osasco hoje é um gigante, isso ninguém nega. Quais contribuições o senhor acredita que teve como prefeito para hoje estarmos colhendo esse resultado depois desse tempo? A pergunta é muito boa. Realmente, nós implantamos a infraestrutura da cidade. A água, por exemplo, foi uma grande vitória que nós conseguimos. Implantamos as primeiras obras de galerias de águas pluviais e de esgoto. Só tinha água encanada no centro, só? Certo, tinha 7% da população com água quando eu assumi. E, inclusive, a administração do serviço de distribuição de águas era do Estado. E foi nessa época que eu reivindiquei para a cidade a responsabilidade do abastecimento e da implantação de rede de água. Com isso, nós conseguimos praticamente resolver o problema de água. Os que me sucederam, o Liberati, que era meu secretário de Educação, e os outros prefeitos que vieram depois, deram pequenas contribuições, porque o assunto já estava praticamente resolvido. Então, na área da educação é que nós conseguimos fazer a grande obra. Como havia muitas dificuldades para administrar, poucos recursos, nós tínhamos que ser muito coerentes nas prioridades. E eu, além da infraestrutura e saneamento, eu escolhi a educação como a nossa prioridade. E me dediquei à educação. Construímos as primeiras creches, construímos
aumentamos o número aliás, construímos primeiros, naquele tempo chamava parque infantil, hoje chama ensino municipal. Construímos e instalamos, criamos e instalamos a FITO, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, que chegou a ser o ITO, que foi o curso técnico que nós instalamos, chegou a ser referência nacional. Era tido como referência em termos de escola técnica. Instalamos novas faculdades. As nossas faculdades eram sempre rivalizavam com as melhores universidades do Brasil nos programas de avaliação do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Isso, na verdade, hoje não existe mais. A FAC-FITO acabou. O prefeito Emídio, quando entrou, há 8 anos atrás, ele começou o desmonte da faculdade. Isso durou 4 anos, depois mais 4, e agora o prefeito Lapas acabou no começo do ano passado, acabou sustando o processo seletivo, o antigo vestibular, e também acabando com as novas matrículas. Hoje a faculdade tem lá uma meia dúzia de alunos, não temos mais vestibular, não temos novos cursos, os cursos estão sendo desativados. Talvez tenha lá uns 200 alunos, que evidentemente não é possível manter uma instituição assim. Então, foi, no meu modo de entender, foi um desmonte determinado pelo prefeito Emídio para que Osasco para que a nossa a FAC-FITO fosse desmontada. Prefeito, já que o senhor citou prefeitos de gestões atuais, e o senhor atuou por 2 gestões, uma na década de 60 e uma na década de 70, nós temos uma pergunta aqui da Fátima Sanches, final do telefone 3910. Fátima, muito obrigado pela sua participação. E ela pergunta, na opinião do senhor, quais são as grandes mudanças da política do tempo em que o senhor exerceu os mandatos para os dias de hoje? O que o senhor acredita que são as mudanças substanciais? Essa é uma pergunta que envolve uma complexidade muito grande, né? Às vezes eu estou aí no movimento da Onda Azul, que é um movimento que busca a ética na política, busca a transparência na política, e eu ando por aí e ouço muitos comentários dos moradores. Eu vou à feira, vou ao calçadão, eu gosto de conversar com a população. E geralmente me dizem o seguinte: mas corrupção sempre existiu. Eu estou ferindo o ponto fundamental e básico do descontentamento e da decepção e desilusão dos brasileiros, que é a questão de corrupção. Na verdade, eu quero dizer que corrupção como existe hoje, eu não conheço. Nunca houve no Brasil. Nem no regime militar, nem nos regimes democráticos anteriores. Corrupção sempre houve. O que se diz de corrupção, que é aquilo com que o Estado pode conviver desde que faça fiscalização rigorosa, sistêmica, como existe hoje, organizada, são organizações criminosas que estão aí devastando o patrimônio do Brasil. Isso eu não me lembro de ter visto, não. E olha que eu andei muito tempo por esses gabinetes. Fui prefeito 2 vezes, fui deputado estadual, deputado federal, fui líder de bancada, mas tanto no período democrático como no período da ditadura. E eu quero dizer para vocês que essa é uma questão que me assusta. Outra questão que eu vejo
que Só antes de passar para o próximo assunto, acho que a gente já está chegando no intervalo aí. Para a gente pensar, já para iniciar o próximo bloco, talvez essa corrupção, essa visibilidade que tem a corrupção hoje, seja favorecida também pelos meios de informação, a internet. Hoje, se acontece alguma coisa aqui, no Brasil inteiro, no mundo todo, já está se falando, né? Então, eu acho que para a gente ponderar já no próximo bloco, será que tem mais corrupção mesmo? Ou hoje tem mais apuração e chega mais rápido aos nossos, enfim, aos nossos telespectadores, ao cidadão de uma forma geral? Estamos entrevistando hoje no programa Fala a Verdade o ex-prefeito de Osasco, Guaçu Piteri. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Mas antes vou deixar o número do nosso WhatsApp, 5893-5075. Faça sua pergunta e mande para nós. Daqui a pouco voltamos. Programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o ex-prefeito de Osasco, Guaçu Piteri. Eu errei o número do telefone, faltou um número. Paulo Contini me chamou a atenção. É 958-935-075. Nosso WhatsApp é 958-935-075. Nosso WhatsApp. Por favor, Paulo, volte a pergunta que você fez para ele. Pois ficou no ar, né? Que falamos da corrupção endêmica, sistêmica, inclusive. Mas, prefeito, fica a ponderação também. Será que hoje tem mais corrupção ou tem mais informação? Porque acho que desde o descobrimento do Brasil, a gente já ouve aí de tanta coisa que ia para Portugal, tantas riquezas. Era escondido e sei lá, a corrupção é onde tem o ser humano, tem o defeito, né? Mas também eu acho que a gente tem que ponderar isso, o senhor não acha? eu não nego que a corrupção existe. Não nego também que sempre foi um grande problema da humanidade, né? Não só para o brasileiro, não, para a humanidade toda. Às vezes, geralmente eu sou convidado para fazer palestra nas universidades, nas faculdades, e uma das perguntas recorrentes é a seguinte: sim, mas no tempo da ditadura não se ouvia falar tanto em corrupção. Ditadura, porque nós tivemos 21 anos de ditadura, e agora mais quase 20 anos aí de regime democrático. Então a população não tem muita lembrança desses escândalos na ditadura. E eu sempre respondo da seguinte maneira: na ditadura, você não tinha como, vamos dizer, denunciar a corrupção, porque o regime era fechado. Quem denunciasse a corrupção estava sujeito a ser preso, caçado, o jornal estava sob censura, a televisão sob censura, o Congresso não podia, os deputados e senadores tinham dificuldade porque estavam sujeitos a serem caçados, a perderem o mandato. Então, a censura era muito cruel. Então, dificilmente se conseguia abrir a caixa preta da corrupção no tempo da ditadura. Essa foi a grande ilusão que eu ouço muita gente falar aí. Eu quero fazer até um corte aqui para dizer o seguinte: olha, o governo, a presidente Dilma, ela está com 10% de aprovação. 10% de aprovação. Ela está com 64%, 66% de rejeição. 66%. E aí a questão é a seguinte: como se pode admitir que em tão pouco tempo, desde o Dilma I, meses antes da eleição, até hoje, uma candidata pode se eleger e está com uma aprovação tão baixa? Não é difícil de compreender isso.
Eu sempre escrevo no meu blog que isso é fácil de compreender. É muito simples. É simples assim. Dona Dilma, na campanha, disse que os juros estavam sob controle, que a inflação estava sob controle, que não haveria nenhuma redução ou supressão de direitos previdenciários e trabalhistas dos nossos trabalhadores, dos nossos operários, dos funcionários. Até ela usou uma expressão muito chocante, muito contundente: não vou permitir que haja qualquer redução ou qualquer diminuição dos direitos trabalhistas e previdenciários, nem que a vaca tussa. Não havia necessidade, segundo ela, do ajuste fiscal. Bom, o que aconteceu? Mesmo antes da posse, e agora no Dilma II, isso tudo foi negado pelos fatos. Então, é simples assim. O povo se sentiu traído. O povo se sentiu logrado. E essa situação levou a essa revolta popular que nós assistimos hoje. E eu quero dizer que, pela minha experiência política, eu duvido que a Dilma, nesse governo, recupere a credibilidade que foi perdida com essas mentiras que foram feitas durante a campanha. Quero simplesmente dizer o seguinte, para terminar esse assunto: deu no que deu, porque houve muita mentira, porque, afinal de contas, o povo percebeu que foi vítima de um estelionato eleitoral. O senhor acha que ela termina o mandato? Essa é uma discussão que agora tem que ser levada mais a sério, porque com essas denúncias do presidente da Odebrecht, do presidente das outras organizações, empresas empreiteiras, que foram presos agora, esses executivos todos, eu não tenho dúvida que o PT e a presidente estão no olho do vulcão. E o Lula também já botou a barba de molho. Mas prefeito, a gente tem que considerar também o seguinte: eu acho que nos primeiros mandatos aí do presidente Lula, houveram grandes avanços sociais, houveram grandes conquistas aí dos trabalhadores, aumento de renda, eu acho que o poder aquisitivo. Onde é que está o erro, se é que se pode falar em erro? Não é uma conjuntura que também é uma conjuntura da economia mundial, ou foi errado em outras coisas? Porque tem que se levar em conta que houveram grandes conquistas sociais, de mobilização da sociedade. Eu acho que houveram grandes conquistas, inclusive na área econômica, dando um poder aquisitivo. A classe C aumentou muito. Hoje se fala, tem problema de trânsito em todas as cidades praticamente. As cidades que estão nos ouvindo têm problema de trânsito. Será que é só porque as ruas não tiveram um plano diretor que foi mal trabalhado, ou alguma coisa assim? Ou mais gente está comprando automóvel porque é maior acesso aos carros, maior acesso, enfim, a tudo. Não tem que se ponderar também esse momento mundial que nós vivemos, ou até da conjuntura política que foi entregue o governo, os 2 mandatos do Lula, e a Dilma pegou aí uma bucha na mão, não? A grande conquista do povo brasileiro foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso, houve 2 medidas fundamentais. Primeira, o Plano Cruzado, que permitiu a regularização de uma situação tradicional, cultural do Brasil. Ninguém acreditava que nós pudéssemos viver sem a inflação, sem o custo de vida. Isso, naquele primeiro momento,
ninguém acreditava, ninguém punha fé, mas no fim a coisa caminhou. E durante o período do Fernando Henrique, os 8 anos dele, porque o plano cruzado é do tempo que o Itamar assumiu a presidência e o Fernando Henrique o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, exatamente. Então, já tinha 10 anos quando o Lula assumiu. E a coisa caminhava perfeitamente. No governo do Lula também caminhou. O custo de vida caminhou controlado. Essa foi a primeira medida. A segunda medida foi a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal que pega desde o presidente da República até o prefeito da cidade. Uma situação que todo mundo sabia que, se não houvesse recurso para gastar, não podia fazer a despesa. Isso deu o quê? Uma estabilidade econômica para o nosso país. Então, a conjugação desses 2 fatores, estabilidade econômica e responsabilidade fiscal, permitiu ao Lula também dar continuidade a esse trabalho, porque era muito simples, a coisa vinha engrenada. Acontece que, repentinamente, que com o tempo, e principalmente no governo Dilma, o que aconteceu? Aconteceu que essa responsabilidade fiscal foi abandonada. Tanto é que agora temos que fazer esse doloroso ajuste fiscal, que está em andamento aí e que ninguém sabe até onde vai chegar. E a inflação explodiu. Muita gente fala, está em 9%, caminhando para 10%, vai chegar a 2 dígitos. Mas a meta da inflação é 4,5%. Muita gente fala, não, 6,5%. 6,5% é o teto, mas a meta é 4,5%. Quer dizer, não, já se perdeu o controle do ajuste fiscal, perdeu-se o controle também do processo inflacionário. Está chegando muitas perguntas para nós, prefeito. Vamos ter que reduzir as respostas, porque senão não vai dar tempo para responder. Então você faz 2 por vez aí. Ok, eu quero aproveitar então, nós temos pergunta do José Maria, final do telefone 4196, e da Tereza Nunes, final do telefone 4129, e os dois se referem a um ponto muito importante, prefeito, que é a questão da educação. A Tereza pergunta, qual a evolução que o senhor enxerga na educação da nossa cidade e quais as melhorias que são necessárias para este momento? E o José Maria pergunta, qual a visão do senhor, sendo professor, de contribuição de um professor dentro da política, como prefeito, deputado, como o senhor assim foi? Não entendi a segunda questão. O senhor, sendo professor, qual a contribuição de ser professor para poder exercer os mandatos? Em que isso beneficiou o prefeito e professor? Entendi. Isso? Ou vice-versa. Eu dei um exemplo prático aqui da nossa cidade. Veja bem, eu, quando fui prefeito, dinamizei a educação. No começo já falei, a minha prioridade sempre foi a educação. Nós criamos a FITO, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Eu vou seguir o seu conselho aqui para tentar sintetizar. Nós criamos um instituto, o Instituto Tecnológico de Osasco, que sempre foi referência. Nós criamos várias faculdades que eram tidas como estavam equiparadas às melhores nas avaliações do MEC, Ministério da Educação. Pois bem, o Instituto Tecnológico de Osasco foi, naquela época, uma obra que mostrava o caminho para a melhoria do povo brasileiro, para a transformação do nosso país, se fosse multiplicado. O que eu quero dizer com isso? Na única vertente capaz de resolver o problema do país, que é a educação, nós estávamos no caminho certo, de repente veio essa administração do PT, que acabou voltando tudo a estaca zero. Não só acabou com as faculdades, como também o ITO hoje está completamente sucateado.
dizem alguns. Quando o prefeito Lapas determinou que a faculdade não fizesse mais matrículas novas, não foi porque ele quisesse isso, é porque ele já recebia essa herança. A instituição estava desmoralizada, a instituição estava... E o que os professores disseram? Nós queremos que nos permita olhar as contas da FITO, porque nós somos profissionais da área de contábeis, da área de economia, nós podemos dar uma contribuição. Foi negado, o prefeito não deixou. Por que não deixou? Porque aquilo é uma caixa preta. Mas, não tem transparência. Mas, Guaçu, deixa eu só fazer uma pequena interferência. Osasco hoje é um dos polos educacionais da região oeste, se não for o maior polo educacional. O senhor mesmo dá aula numa universidade que tem 10 mil alunos, tem uma outra universidade, a Anhanguera, que tem 12 mil alunos, além de outras faculdades que tem, outras universidades que estão aqui na nossa... Temos a Universidade região. Federal funcionando. Onde eu acho que o campus lá da FITO é um campus da Universidade Federal que está sendo instalada. Esses dias mesmo foi aprovado um curso, inclusive o curso de medicina, que será, salvo engano, pela Uninove. Então, Osasco hoje é um grande polo educacional que recebe gente... inclusive de outros estados, mas aqui da região, a região vem estudar na nossa cidade. Eu acho que não dá para a gente ficar somente na FITO. É um problema, mas realmente é uma referência. Grandes nomes, grandes cabeças aqui da cidade passaram pela FITO, a gente tem testemunhos aqui sempre. Mas hoje tem muitas universidades e faculdades na nossa região. Não há dúvida. Você tem toda a razão. Há muitas faculdades particulares. O que eu mesmo sou professor de uma delas. Eu dou aula no Unifiel. E me orgulho disso, porque é uma grande universidade. É um centro universitário do qual todos nós podemos nos orgulhar. Mas o que foi feito com a FITO não tem condição de ser explicado. Às vezes falam na Universidade Federal. Eu acho que, quando eu dava aula na FITO, quando houve essa questão do despejo da FAC para um puxadinho lá do colégio, para ceder o prédio da FAC para a Federal. Pois bem, nós nunca fomos contra a Federal. Nós sempre dissemos, nós cunhamos um slogan, quando digo nós, professores, alunos e funcionários, que nós éramos a favor da Federal, mas contra o despejo da FAC. Isto é, Federal sim, despejo da FAC não. E daí foi que não adiantou nada o nosso esforço, a nossa luta, e a FITO, que era o grande orgulho de Osasco, acabou sendo sucateada. Prefeito, só, Nilson, perdão aí te cortar, antes, para a gente fechar esse assunto aí, educação, eu tenho que, então, a gente vai fechar o bloco, transmitir 2 cumprimentos. Ana Paula Cabral, final do telefone 2929, diz que está sem palavra e agradecendo à TV pela oportunidade de ouvir um mestre. Parabéns para o senhor. E o Josias da Juco, vereador da cidade aqui de Osasco, nos escreve também, mandando um abraço a todos e dizendo que há 4 anos atrás ele estava na cidade de Barueri, acompanhou uma homenagem ao senhor pelo atual prefeito na época lá, agradecendo que quando o senhor foi prefeito de Osasco pela primeira vez, doou as primeiras escolas de madeira para Barueri, ajudando na educação lá também. Então, transmitir esses 2 cumprimentos. Posso fazer só um adendozinho? Nessa época, nós tínhamos muitos grupos escolares, muitas escolas, que funcionavam em barracos. Nós estávamos substituindo os barracos
pelas escolas. Eu estudei num desse, prefeito. Foi? Foi no grupo escolar Eloy Lacerda, no Jardim Piratininga. Pois é. Eu tenho que chamar o intervalo, senão o André me pega depois. Está muito bom o programa, está excelente. Nós estamos entrevistando aqui o ex-prefeito de Osasco, foi deputado estadual, deputado federal. Olha, tem 2 livros aqui que ele vai mostrar para nós agora no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. O programa Fala a Verdade, voltando, infelizmente, para o último bloco. Uma entrevista maravilhosa aqui do professor, prefeito por 2 oportunidades em Osasco, Guaçu Piteri. Quem que pode falar aí? O Paulo Continho ou... Aqui, viu? Estamos tendo uma participação incrível, prefeito. Muitas perguntas pelo WhatsApp. E eu quero dirigir uma aqui do João Cunha, final do telefone 4169. Ele diz: compartilho da sua opinião, Guaçu. Porém, temos que dizer que muitos avanços foram conquistados na gestão do Lula. Esses avanços, na sua opinião, foram corrompidos na atual gestão? Eu encaminhei praticamente a resposta dessa pergunta num outro comentário que eu fiz. Quando o Lula ainda se beneficiou, o governo dele se beneficiou daquelas iniciativas do legado do Fernando Henrique. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. E agora, nesse governo Dilma I, é que a coisa degringolou. O Dilma I foi quando aquelas propostas, não se observou mais a questão vamos dizer assim, da estabilidade econômica, não se observou mais também a questão da responsabilidade fiscal. Isso tudo que se fala de pedalada é porque no governo dela, com o seu ministro, o Manteiga, tudo isso é consequência do desrespeito em relação ao que se chama como eu digo sempre, né, como estou repetindo aqui, de responsabilidade fiscal. Quem fez essa pergunta aí? João Cunha. Me lembrou um nome aí, de uma pessoa famosa. Ela também nos trouxe essa lembrança, viu, Nilson? Tá certo. E nós temos também uma pergunta, prefeito, do Natanael Alves, final do telefone 3920. Muito obrigado, Natanael, pela sua participação. E ele pergunta ao senhor: o senhor acredita que se houvesse um maior investimento na juventude, tanto na área da educação, gerando parcerias entre empresas, desenvolvendo essa juventude, a cidade cresceria de uma forma mais significativa? E aí eu vou aproveitar e colocar um adendo meu na pergunta, também para o senhor falar um pouco sobre a questão, o senhor vê se a juventude está conectada na política, como é que o senhor vê isso? Vou começar pela sua, depois eu volto. A juventude tem um interesse muito grande na política, mas tem uma frustração muito grande também. Eu acho que os grandes culpados somos nós, talvez, professores e políticos. Porque o jovem, ele quer informação, mas ele não aceita aquilo que nós popularmente, e eles popularmente chamam de enganação. Qualquer problema você pode levar à juventude, por mais complexo que possa ser, e o jovem tem interesse. Mas quando ele vê que o político ou o adulto, seja quem for, de qualquer tipo de atividade, não está a fim de ir fundo na solução, ele se afasta. Essa é a experiência que eu tenho como professor. O jovem quer, mas não admite. Ele é firme nas suas convicções. Não tem importância de você chegar e dizer alguma coisa que o desagrade. O que ele não aceita, não tolera, é você falar aquilo que não corresponde à realidade. Claro que eu acredito na juventude, mas claro que eu acredito numa juventude que tenha oportunidades, que é o que está faltando. Repete a primeira pergunta para a gente, por favor. E a primeira pergunta também, Natanael, sobre o investimento na juventude, educação, parcerias para geração de emprego. Se o senhor acredita que isso daria
uma alavancagem na cidade. Por isso que eu estou falando, estou voltando à pergunta do Natanael. É muito importante que a gente dê esperança e que a gente ofereça oportunidades à juventude. Nós vivemos num clima intolerável, de horror, de medo, de vingança, de ódio. Nós temos medo da juventude. Isso é o ponto de maior dificuldade que uma sociedade pode enfrentar. Nós temos que reverter esse processo. Onde existe desconfiança, precisamos chegar com respeito. Onde existe ódio, precisamos chegar com amor. Isso nós não estamos sabendo transmitir para o nosso jovem. O jovem sem oportunidade, evidentemente, não pode construir uma grande nação. Guaçu, eu gostaria de interromper um pouco as perguntas, senão não vai dar tempo para falar dos livros. Tem 2 livros aí. Isso Um é é da ditadura, importante. quando foi prefeito, né? Sonhar é preciso. Olha aqui. E o outro, lógico, que eu fui no Osasco Plaza Shopping, né? Sim, são no 2 lançamento do livro, livros. Guaçu Piteri, 5 anos sem fronteiras, é do blog. Eu gostaria que você falasse rapidinho para nós. Rapidinho. Sim. Esse livro, Sonhar é Preciso, Comunidade Política nos Tempos da Ditadura, eu escrevi para contar a história de Osasco. E a história tendo como pano de fundo o regime político, a política nacional. Pano de fundo. História de Osasco. Porque Osasco foi um reduto de muita importância no processo de redemocratização do país. Então, quem tiver interesse na história recente do país e naquilo que Osasco participou, inclusive em termos políticos, autonomia e formação de novos quadros, eu aconselharia. Está esgotado, mas você pode encontrar, Nilson, na internet, no chamado... Blog do Guaçu? Não, esse Livraria aqui... Saraiva? Sim. Não, esse aqui você encontra, está esgotado. Então, você vai para o sebo, mas é sebo virtual. Né? Ok. Esse é do blog. Esse é do blog. Esse aqui ainda não está esgotado. Quem quiser pode encontrá-lo aqui na livraria Bookstop, No Plaza Shopping. no Plaza Shopping, ou então no Submarino, ou na internet. Então, eu sempre digo o seguinte: corre que está terminando. E o endereço Isso é um apanhado do que o senhor escreve no próprio blog. Né? Que Isso, Paulo. O blog do artigos que ele Guaçu. escreve. Isso, É o Paulo. Guaçu, guaçu.wordpress.com. Guaçu, WordPress. www.guaçu.wordpress. Você está lendo o meu .com. blog? Ele acompanha. Você tá Nós lendo meu blog? acompanhamos, viu, prefeito? Nesse livro tem um capítulo que chama Desmonte da Facfito. Quem quiser ter mais interesse em examinar a situação da educação de Osasco, Tá certo. tem Vamos Nilson, continuar as perguntas. eu queria pedir licença, Claro. Nilson. O nosso programa hoje está muito sério, é por conta do nosso mestre que está aqui, o Guaçu Piteri, mas eu queria colocar uma pimentinha aqui e perguntar para o Guaçu se a Dona Tchela, aliás, é uma importante homenagem póstuma de uma pessoa que, na verdade, caminhou junto e que dava muito a condução dos processos, não é? A sua esposa, mas faz parte do lendário da cidade, que o político não é sempre sisudo, ele é sempre brincalhão, e o senhor tem essa fama de brincalhão. Inclusive, ele gostava de entrar no botequinho e tomar uma cachaçinha com o pessoal. Isso é verdade, prefeito? Dona Tchela não dava uma bronca no senhor por causa disso? Você me traz a lembrança, Tchela. A Tchela, quem a conheceu, sabe quanto ela foi importante. A Tchela era uma guerreira. Eu me lembro
da luta que ela desenvolveu nesse município. Como ela era querida. Querida por todos. Pelos mais pobres, pelos mais humildes, pela classe média, pelos intelectuais. Ela era guerreira. Às vezes, ela me dava conselhos, bons conselhos. Papi, não perca não deixe de ir a essa reunião, mas eu estou tão cansado, acabei agora de os meus despachos lá na prefeitura. Não, mas eu prometi que você ia, não falte. Às vezes ela estava até doente, eu dizia, não, tia, ela não precisa ir, eu vou te representar onde quer que seja. Ela disse, não, mas quem foi convidada fui eu, não foi você. E eu me prontifiquei a ir. E eu não vou faltar. Eu vou me arrastando, mas vou. Eu me lembro que uma vez eu cheguei cansado em casa e ela me falou o seguinte... E eu encontrei uns moços lá em casa, o Ricardo Dias, o Rubens Pinhatari, o pessoal do teatro, o pessoal da primeira festa popular de música que nós organizamos aqui em Osasco. E fizeram um sarau lá para mim, e quando terminou, o pessoal saiu, e ela me disse o seguinte, eu preciso conversar com você. Eu digo, agora não, eu estou cansado. Cheguei da prefeitura, foi maravilhoso o contato com os jovens. Ele disse, não, eu preciso conversar com você agora. Eu digo, amanhã. Ele disse, não, vai ser agora. Você vai me ouvir. Quando é que vocês, políticos, vão parar de fazer essa política de varejo e fazer aquilo que realmente interessa? Nós vamos ficar eternamente nas miudezas políticas? Ou vamos fazer alguma coisa? Dê uma oportunidade a esses jovens. E ela, com isso, no dia seguinte eu já levantei, fiz um ato, criando na Secretaria da Cultura o departamento de teatro. E designei os dois moços, o Rubens e o Ricardo. Ricardo Dias. Ricardo Dias, Rubens Pinhatari e Ricardo Dias, para coordenarem. Aquilo foi o início de um grande trabalho, que projetou Osasco no Brasil inteiro. Vamos dizer, ser mais modestos, no estado todo. Aquele grupo chegou com o Núcleo Expressão a realizar 96 espetáculos fora da cidade de Osasco. Aliás, foi a primeira peça de teatro que eu assisti, foi o Muro de Arrimo. Eu também. Que era desse pessoal. Do Rubens, que era uma travessa do Antônio Aguno. Aliás, hoje está reeditado esse espetáculo, tem esse espetáculo do teatro aí. São histórias muito bonitas. E a Tchela foi uma guerreira e também uma vitoriosa. Não tenha dúvida. Porque em todas as empreitadas que ela entrava, ela tinha aquela capacidade de liderança. E eu perguntava, como é que você consegue liderar desse jeito? Eu queria ter um pouquinho dessa capacidade. E ela me dizia sempre o seguinte, vá junto com o povo. Onde o povo estiver, você vai. Só falar alguma coisa, o senhor falou de chegar cansado. Eu lembro até hoje, todas as quartas-feiras, esse homem aqui... Terça-feira. As terças, né? Todas as terças-feiras, ele abriu o gabinete dele, às 8 da manhã ou 7 da manhã, não me lembro, e ia para casa depois da meia-noite, sabe por quê? Ele atendia todas as pessoas que iam lá falar com ele, fazia fila na prefeitura, uma fila enorme, ele ia atendendo um por um, o Davino ia encaminhando, né? Grande, seu Davino, nossa, eu lembro muito dele. O secretário dele aqui, e eu não esqueço nunca disso. Gabinete aberto. Eu não esqueço nunca. Outro dia no blog, atendia a população outro dia no blog escreveram, um jornalista fez uma homenagem dizendo o seguinte, botou uma foto de eu chegando na prefeitura de bicicleta. E aí eu falei, um outro escreveu lá, eu lembro sim disso, às vezes o Guaçu ia para a prefeitura de ônibus. Um dia eu estava no ônibus e vejo o prefeito subir. Subi no ônibus, levei um susto, ia sozinho e tal. Porque eu acho que é a oportunidade que você tem de conversar com a população. Sim.
Perfeito. Essa música aí indica que nós estamos encerrando o programa. Agora, o que eu faço? Que pena, hein? Que pena, viu, Nilson? E tem muitas perguntas lá. Pelo menos fala o nome das pessoas. As pessoas até vão nas entender. considerações finais ele pode incluir essa daqui. Né, nomes que nos lembram personalidades, Nilson. Francisco de Almeida, final do telefone 1717, pede que nas considerações finais o senhor fale sobre a sua visão política atual da cidade e do Brasil. E também nós vamos encaminhar as perguntas do Ricardo Souza, 1792, do Jonas Santos, 2242, e o professor também nós vamos encaminhar para que ele possa estar respondendo também através do seu blog a cada um de vocês. Obrigado a todos pela participação. Guaçu, foi um prazer imenso tê-lo aqui e eu quero que você volte. Não só eu, o Paulo quer, o pastor Agora Jackson virou quer, intimação, e viu, todos que prefeito? estão nos assistindo quer. Tem que ter a parte 2, parte 3, tudo bem? Vamos nos programar de novo, eu vou ligar para ti. É um programa muito bom porque é um Certo. bate-papo Não tenha descomprometido, dúvida. sem se afastar da verdade, né? Claro. Eu estava lendo ali, Hora da Verdade, não é? Fala a verdade. Fala a verdade. Então, eu estarei sempre à disposição, gosto disso. Se há alguma coisa que eu posso fazer depois que eu deixei de ser candidato, exercer mandato, é dar aula, escrever e participar de debate. Entendeu? Um debate tão agradável, queria agradecer ao Paulo, muito gentil, o Jackson, não é? Que leva um abraço para sua mãe, e o meu querido Nilson também, é uma honra muito Você é meu grande, ídolo. viu? É uma honra muito grande, eu fico muito feliz de estar aqui. E ao nosso telespectador, não dá para eu esticar muito, mas o que eu penso de Osasco hoje é o que 90% da população pensa. Precisa mudar, precisa melhorar, precisa acabar com o sucateamento dos serviços públicos. Osasco já foi líder na área de saúde na região toda. Hoje os nossos doentes têm que ir para São Paulo ou para Barueri, infelizmente. Nós precisamos dar mais oportunidade ao povo. Osasco está muito mal administrado, num período de sucateamento que o povo não merece isso. Paulo, suas palavras finais, Eu Paulo. só tenho que agradecer aqui a oportunidade de participar com essas pessoas tão queridas e o nosso telespectador que está aí firme, mandando suas perguntas, agradecendo aí todas as terças e sextas, de meio-dia e meia a 1h30, tem aqui o Fala a Verdade. Você participa aqui ao vivo conosco no nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Pastor Jackson. Quero agradecer, Nilson, agradecer ao professor Guaçu, também ao Paulo pela companhia aqui e mandar um abraço para o Dr. Cido, presidente da Câmara de Taboão da Serra, que está nos assistindo também, mandou mensagem para nós, receba o nosso abraço lá também. Obrigado a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Guaçu. Eu que agradeço.